Fala, pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. E começa agora mais um Pode Ser. Hoje nós recebemos a Marina Cadel, que é arquiteta de formação, comunicadora nata, empresária. É um prazer recebê-la aqui hoje. Gente, eu estou muito feliz, o prazer é todo meu. Quero contribuir aí. Muito obrigado, a gente fica muito feliz de te receber aqui, é o nosso segundo episódio da volta dessa temporada. E a gente fica feliz de você ter aceitado esse convite para falar um pouquinho sobre a sua história. Acho que das pessoas que já passaram aqui, né, que são relevantes na nossa cidade, não podia faltar o seu nome e agora a gente vai poder conhecer um pouco mais você e você falar para o nosso público. Fico muito feliz. E eu queria começar te perguntando quem é você, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua infância, quem é a Marina? Isso, pergunta básica para começar, né? Eu escrevi um livro para você tentar adivinhar quem é a Marina. Inclusive, se você puder mostrar ele aí. Para onde eu Para a câmera aqui. Isso, exato. Então, muito obrigado pelo livro. Imagina, é um presente. Depois vocês me contem, uma leitura muito fácil, mas justamente para encontrar quem é essa Marina, né? Eu me considero um ser humano em aprendizagem. Eu amo saber sobre a vida e assim, busco saber quem sou eu mesmo. Eu acho que a gente cumpre vários papéis. Hoje eu estou a mãe dos meus filhos, né? Sou a filha da minha mãe, do meu pai, sou casada com o Lucas, mas eu acho que isso são papéis, né? Exato. E a Marina, ela tem uma essência muito do movimento, muito do fazer, muito do conhecer. E é por isso que eu estou nessa busca. Então, a Marina é uma mulher que está em constante transformação. Eu acho que eu já passei por várias fases. Meu marido que o diga, acho que ele fica enjoado, porque cada vez é uma que aparece perto dele. Mas eu gosto muito de entender sobre o sentido da vida. E foi aí que eu comecei até a escrever o livro para encontrar esse sentido. Montei o canal, conversar com mais mulheres, para descobrir quais era o sentido delas. E cada uma conta uma história incrível, que só vai moldando e nos ensinando tanto que a vida é linda e gostosa de aprender. Tudo é aprendizado. Então, eu sou esse ser humano aí, mutante, em movimento. Não consigo ficar parada. Estou sempre, como diz meus pais, sempre inventando moda. E desde criança. Isso é muito bacana, porque quando a gente pergunta para algumas pessoas quem é você, as pessoas confundem muito com o que elas fazem, com profissão, exato. E é bacana a sua resposta, porque você falou muito do que você é, né? Essa sou eu. Agora, eu faço muita coisa. Fiz arquitetura, né? Fiz vários cursos, estudo filosofia. Mas isso são papéis, né? A gente é muito maior que isso. Exatamente. Marina, você nasceu em Ribeirão, passou um tempo aí da infância em Morro Agudo, depois veio para Uberaba. Como que foi isso, né? Isso. A minha família toda é do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, Morro Agudo. Muito pertinho de Ribeirão. Então, eu só fui para Ribeirão para nascer. Eu brinco, meu marido fala, você fala que você é de Ribeirão. Mas eu só fui nascer em Ribeirão, tá? Porque eu morei até os 8 anos, fiz 9 anos aqui em Uberaba, mas morei nessa cidade, que eu tenho muito carinho. Eu ainda tenho uma tia lá, infelizmente. Todos foram indo, não tenho mais avós lá. Mas tanto a família do meu pai como a da minha mãe são de lá. E começaram na agricultura lá. E viram a oportunidade de comprar terras em Minas. Na época era mais barato, né? Terras do estado de São Paulo era mais caro. E foram comprando aqui até o ponto de precisar vir para cá cuidar das coisas. Mas foi uma infância muito gostosa, porque interior, cidade pequena, gente, não tinha semáforo em Morro Agudo. Eu acho que até hoje não tem. Então, é aquela vida, aquela infância na rua, né? Seguro. Literalmente na rua. Eu morava, minha casa era na frente da praça principal da igreja. Então, uma infância solta, livre, muito rodeada de muita família. Eu sempre fui, eu brinco até aqui no livro, né? Minha família polvo, porque cada hora um te puxa para um lado. E muito saudável, muito na fazenda, né? E foi legal, eu lembrei aqui, porque não sei se vocês acompanham, mas tem os primos agro, né? São meus primos mesmo, e hoje a fazenda que eles estão é nossa ali. E foi muito legal reviver ali, depois de muitos anos que eu não ia. Então, lembrar da casa, lembrar do rio. E era isso, meu avô catava gente, levava para fazenda, era cuidar de galinha, cuidar de porco, depenar frango, e as festas eram lá. Então, eu só tenho lembrança boa. Não, muito legal. E assim, a infância nessas cidades menores, né?
passa uma sensação que, de fato, é verdade, de segurança, né? Sim. Que hoje a gente, infelizmente, vive numa realidade completamente Infelizmente, diferente. meus filhos não vão ter isso. A gente até consegue, por ter uma família muito unida, a gente mora tudo no mesmo condomínio, então dá aquela sensação de liberdade, né, de um ir para casa do outro, mas não é a mesma coisa de estar solto na cidade. Você poder ir na casa da tia, que é 2 quarteirão da sua casa. A concepção de liberdade é totalmente diferente do condomínio, né? É maravilhoso, mas assim, você querendo ou não... É uma você... falsa liberdade. Exato, uma falsa liberdade. E você mesma falou, né? Você vem de uma família muito tradicional do agro. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi crescer nesse meio, enfim, como que foi a vivência no dia a dia numa família que está muito ligada ao agro, né? Olha, o agro, ele te ensina muito, né? A dar valor nas coisas. A natureza ensina o tempo todo, né? Eu sou fãzaça da natureza. Acredito que, quando eu falo assim, de Deus, eu me inspiro muito na natureza. Porque ela vive por si só. Ela não precisa da gente, né? Para nada. E funciona muito bem. Então, assim, é uma escola. Porque meus pais ensinaram a gente de acordo com as leis da natureza, porque é tudo muito imprevisível. A gente faz o que tem que ser feito, mas não está nas nossas mãos. A gente pode até plantar na época certa, mas se vai chover ou se vai dar um tempo de seca, né? Então, para você também perder um pouco dessa segurança de que você tem um controle de tudo. Por isso a questão, talvez, da humildade, né? Eu acho que eu cresci num ambiente de pessoas muito humildes, né? Eu considero meu pai uma pessoa extremamente humilde, que sabe dar valor nas coisas. E literalmente, as coisas de casa eram baseadas em saco de soja. Você sabe quanto saco de soja custou isso? Então, assim... Tem razão. Porque era exatamente o que punha comida na mesa. Então, foi uma coisa muito real, né? Não cresci... Claro que tive... Eu conto também no livro a questão que eu já nasci, estava tudo pronto, mas teve muito trabalho e ele sempre fez questão de contar, porque nunca foi fácil, né? E ele nunca passou pano para isso. Sempre mostrou que as coisas não eram fáceis. Estavam fáceis agora, talvez, mas para a gente dar valor. E a humildade e ter uma boa condição financeira são coisas completamente diferentes, né? Sim. E assim, é muito bacana você falar isso, né? Porque apesar de ter uma condição relativamente boa, né, financeira, vem de uma família humilde. Isso é muito legal. É importantíssimo. E o pessoal costuma confundir um pouco humildade com falta de prosperidade, né? Não, assim, meu pai sempre foi muito ambicioso e muito trabalhador, mas sempre deu muito valor nas coisas que tinha. Até por isso que eu acho que tem tanto. E infelizmente é cultural, na maioria dos brasileiros, de ter um olhar negativo para quem prosperou, né? Exatamente. Isso é muito da nossa cultura. A gente olha sempre de forma negativa para quem conseguiu prosperar financeiramente, quando em muitos outros países as pessoas admiram, né? Se espelham, enfim. E aqui no Brasil a gente tem esse olhar sempre de buscar algo negativo, olhar de forma pejorativa para a pessoa que prosperou. Isso não incentivar isso, exato, né? É estranhíssimo isso. Marina, eu queria te perguntar agora, porque você é arquiteta de formação, mas quando você percebeu que você não ficaria restrita ao que a arquitetura te proporciona ali como profissão? Como foi essa virada de chave? Eu acho que a gente sente, sabe? Eu brinco que, como eu vim do estado, né, uma cidade que nem semáforo tinha, quando a gente veio para Uberaba, meus irmãos já fizeram um colegial aqui, vieram antes até dos meus pais, veio um tio primeiro, meu pai acho que foi o último irmão a vir. E aí, quando chegou na época de escolher a profissão, eu queria fazer artes cênicas, queria ser atriz. Falei, gente, eu quero trabalhar na televisão, quero fazer novela. E minha mãe falou assim, tem isso aqui em Uberaba? Falei, mãe, eu acho que faculdade não. Ela falou, não, então você vai arrumar alguma coisa que tem aqui em Uberaba, porque a gente já mudou para uma cidade grande, para vocês poderem fazer faculdade aqui. E aí eu fui fazendo os testes e vi, o que mais encaixou foi a arquitetura. E fiz, gostei do curso, só que eu sou, como diz meu marido, você é muito metódica com as suas coisas para ser arquiteto. Arquiteto viaja, né? Artista, assim, né? Nesse nível. E eu comecei a trabalhar
quando eu me formei, eu fiz estágio. E aí, depois, entrei no escritório de decoração com algumas amigas. E logo arrumei... O meu marido já foi casar, e aí eu já parei, fui arrumar minha casa, tudo. E depois falei, vou voltar. E voltei com a ideia dele, que ele é engenheiro. E aí ele já me pôs no campo, na obra, né? E ele trabalhava em usina o dia inteiro. E eu que ficava em obra, tomando conta da obra. Literalmente, dentro de um... Canteiro de obra. Né? Um container ele arrumou para mim. E eu ficava lá. E lidar com essa área não foi uma área muito legal, porque a obra tem problema o tempo todo. E você lida com gente, você tem que fechar o orçamento, você tem que pôr valor no serviço dos outros. Eu nunca consegui fazer isso. E não tenho pulso firme para isso, para decidir esse tipo. Então, eu fechava, o cara falava, é tanto para fazer isso. Eu pedi um descontinho. Eu acho que ele tirava R$5, R$10. Eu, vamos, pode fechar. Ele quase matava. E, assim, a gente começou trabalhando para a família. A gente começou construindo as casas dos tios, né? E aí trabalhava, no final de semana encontrava com todo mundo. Aí os pepininhos, era tudo. Era só isso, minha vida. Meu marido falava disso comigo em casa, minha família falava disso em casa. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim, não. Não quero. E também, mas também não sei o que eu vou fazer. E aí, sabe aquele desconforto? Eu falei, eu não vou continuar. Isso eu sabia porque eu não estava sendo feliz, não estava gostando. Então, acho que foi isso, a sensação, não vou fazer isso, eu não vou. E eu já vi que não era uma paixão, porque quando não é isso, a gente dá um jeitinho e vai para outro lado, outro rumo. Mas não é, porque também, como eu tenho sou bem disciplinada com as minhas coisas. Eu brinco com os meninos lá no Sintonia, falo o que eu tenho que fazer, que eu faço. Pô, eu sou muito obediente, eu sou super obediente. Mas essa coisa muito livre de deixar... Eu só faço... Eu viajo muito na maionese e nada firma. Então, não deu certo. E aí, o próximo passo foi uma amiga que fazia o aniversário dos meninos, decorava as festinhas, falou, por que você não mexe com a internet? Aí deu asa para mim, eu fui. E assim, acaba que no final, hoje você, querendo ou não, trabalha de frente para a câmera. Que era o seu sonho inicial, eu sou a atriz lá. Não deixei de realizar meu sonho. Assim, você não atua em filmes, em novelas, mas acabou que hoje você trabalha com a comunicação em frente à câmera, né? Eu sou atriz da vida real mesmo. Exato. E eu queria te perguntar sobre isso. Como que é hoje você conciliar a sua vida empresarial, sua vida como comunicadora e sua vida como mãe, né? Como que é essa rotina? A gente dá conta. Não sei como a gente faz. Esses dias eu desabafei também no Instagram. Gente, dá vontade de rir, porque eu não sei como a gente faz tanta coisa. Né? De deixar a compra no supermercado para fazer outra coisa, para voltar. Quando se tem um sentido, né? E eu acho que filho, para mim, é um grande sentido. Foi uma coisa planejada, quista. Então, a gente sofre. Sofre porque sempre a gente acha que não está fazendo o suficiente. Mas também é aquela coisa que eu falo de estudar, de aprender com a vida, né? Tudo tem um sentido. E vem as cobranças, eu faço terapia, tá? Faço terapia. Excelente, todos deveriam fazer. Eu Todas as acho, pessoas deveriam só para entender, porque assim, há muita cobrança, mulher se cobra demais. Eu entendo que o papel de mulher, eu sou dessas que acho que é diferente. A forma como a gente sente, cuida, é diferente do marido, cada um no seu, fazendo o seu, tá tudo bem. Também acho que a gente não pode abandonar o que a gente sonha, né? Esse sentido de vida, porque filhos, eu acho bonito, porque as mulheres que passam no programa cada vez mais reafirmam coisas que a gente pensa, né? O nosso corpo físico, ele não é o nosso sentido de vida, porque tudo pode mudar, tudo pode acontecer. A gente vê, né,
pessoas que passam com doenças e tal, e aí que descobrem um sentido da vida. Então, o corpo não é o sentido da vida, os filhos não são, o casamento não são. Então, você tem que descobrir o que é, e está dentro da gente. Então, assim, o meu sonho de trabalhar com comunicação, isso me move. Ao mesmo tempo que, às vezes, me culpava, tipo, para gravar, para me dedicar, eu preciso não levar eles, não estar em tal coisa. Mas está tudo bem, porque eles também têm que saber que a mãe está correndo atrás. Eu tenho um sentido, e eles vão descobrir o deles. Porque eu acho que também é muita sacanagem falar para a mãe, que eu acho que tudo é um período. Claro que exige, nos primeiros meses, né, aquele olhar mais cuidadoso, que até porque o nosso corpo não aguenta fazer outras coisas. Ele está preparado para cuidar daquele ser. Sim, exato. Mas você... E outra, cuidar de filho não significa estar fisicamente no mesmo lugar. Você tem que estar em sintonia. Por isso que essa palavra não sai da minha cabeça. Você tem que estar em sintonia com ele, com o seu marido, independente do espaço físico. Então, assim, mas trabalha muito isso na terapia, de falar assim, Marina, você não é uma mãe ruim porque você deixa de um dia não buscar na escola, de não participar de uma apresentação, porque você estava correndo atrás do que te move, que te dá sentido na vida. Porque eles precisam disso também de exemplo. Sim. Eles vão crescer e vão saber, porque eles vão crescer, assim como eu saí de casa, eles vão sair, eles não podem ser o meu motivo de vida. Então, é uma conversa constante, sabe, comigo mesmo, do trabalho, porque vocês mexem com rede social, você sabe que é uma coisa muito também volátil, né, e constante. Uma hora você pode explodir, mas uma hora você não pode. Mas está fazendo sentido para você? Você está sentindo que você está servindo? Porque trabalho é servir, né? Está servindo para alguma coisa, para alguém? Eu concordo 100% assim, com a sua reflexão. Eu também faço essa reflexão sobre o meu trabalho, né? Enfim, trabalho na área política. E tem muitas coisas que a gente faz na área política, algumas decisões, enfim, que no final do dia o que importa é a sua consciência, se está fazendo ou não sentido para nós mesmos, né? E você falou sobre essa questão de ser mãe, eu ainda não sou pai, tenho muita vontade de ser, né? Graças a Deus me casei no final do ano passado, a gente quer ter um filho, uma filha, né? Num futuro próximo. Só que eu tenho uma relação muito boa com meus pais, com meu pai e com a minha mãe, assim, muito próximo. Eu deixei de morar junto com eles, vai fazer agora 3 anos, mas ainda converso todos os dias, antes de dormir, mando boa noite, falo que amo. Nós sempre tivemos uma relação muito próxima. E assim, a minha mãe já comentou comigo algumas vezes, meu pai também, né, que filho é a extensão, é como se fosse uma extensão do corpo deles, mas que você não tem controle, né? Então, assim, uma extensão... Não é um membro solto nosso, né? Exato. É um pedaço mesmo então, da gente. Eu não sou pai, mas a relação que eu tenho com os meus pais deve ser, de fato, muito difícil. Sim. Você ter que deixar seus filhos viver a vida deles e não a sua, né? E tem que trabalhar muito isso, porque eu vejo jovens, às vezes, né? Eu tenho sobrinhos. Vou me preparar para ter meu filho, vou me dedicar exclusivamente. Gente, não existe isso, tá? Não existe. Você pode sim. E, às vezes até talvez até a mulher que tem uma carreira que exija mais dela, né? Trabalhos fora, tal, você se programar. Mas é os filhos que vão te ensinar. E isso faz parte da vida. Eu acho que a gente tem que planejar. Tudo é planejamento. Mas eles têm que entrar numa vida que já existe. Porque hoje eu vejo muitos pais que deixam de viver a vida deles em prol dos filhos. Criam uma outra vida com o filho. Não, Concordo. O filho entrou dentro da sua vida. Então, ele vai fazer parte do seu esquema, dos seus sonhos. Depois que eles vão tomando o pedacinho do seu corpo, vai saindo. Exato. Né? Mas é eles que vão encaixar. Eu vejo muita gente tentando se encaixar numa vida dos filhos, fazendo o que os filhos queriam. E não é assim. Recentemente eu conheci, desculpa te cortar, Julinha, Imagina. um casal que foi pai há 3 anos, né? A criança está com 3 anos e alguns meses. E agora, pela primeira vez que eles foram ficar uma noite, passaram longe uma primeira noite do filho, né? Que eles tiveram. Uhum. E aí eles aproveitaram para sair, enfim, o filho ficou com a família. E assim, durante 3 anos e alguns meses, eles não tinham uma noite de casal, muito de doido marido e isso. mulher. Então, assim, eu também acho que
ser um bom pai, ser uma boa mãe, não significa você abdicar da sua vida. Não. São coisas completamente distintas. E outra que pensam, né? Por exemplo, eu tive uma mãe, tenho minha mãe, muito ativa dentro de casa. E assim, minha mãe sempre ficou em casa, sempre ficou comigo. Não, minha mãe não fazia tarefa comigo. Minha mãe estava sempre ocupada com as coisas de casa. Né? Elas faziam os trabalhos de casa. Gente, você já cuidou de uma casa? A hora que você acaba de arrumar a louça do café da manhã, você está fazendo o almoço. Depois você tem que arrumar, você já está preparando o jantar. Fora as limpezas, né? Então, assim, ela sempre trabalhou dentro do... Igual eu te falo, você pode estar no mesmo espaço físico, talvez os pais hoje têm até mais condições de ficar perto dos filhos, mas será que eles estão presentes mesmo? Cada um no seu celular, cada um no seu quarto, deixa de trabalhar, de correr atrás de um sonho para ficar próximo, mas não está próximo. Né? Não olha para o olho do filho e não sabe, o que está acontecendo? Você tá vivendo mesmo com ele? Porque não é ficar fisicamente. A gente entende. Esses dias eu estava até falando nas redes sociais a questão da educação. Né? Eu não tive uma educação muito aberta com a minha mãe. Minha mãe não era minha melhor amiga. Eu não conversava de tudo com a minha mãe. Mas eu parece que eu entendia tudo que ela queria dizer. Só com um olhar. E até pelo exemplo. Se a minha mãe não faz, é porque não pode. Uhum. Né? Era muito mais. Não tinha essa coisa de discurso. Hoje a gente lê livro para educar um filho. E senta e conversa. Entra aqui e sai aqui. Filho aprende pelo exemplo. Ele vai ver o jeito que a mãe dele fazia, o que a mãe dele aceitava ou não. Era o jeito que a mãe dele e o pai tratam as pessoas ao redor, saem de uma situação difícil, numa dificuldade. Como meu pai fez isso? Aconteceu isso, nossa, olha o jeito que meu pai fez. Filho aprende pelo exemplo. Minha mãe já me falou isso. Minha mãe falava, minha filha, eu não tô aqui para ser sua melhor amiga. Minha relação com a minha mãe, assim, mudou completamente de uns anos pra cá. Uhum. Lógico, né? Lógico, eu acho que também... Da adolescência, você entra numa vida adulta, né? Então, assim, muda o jeito que você vai conversar, várias coisas. E, lógico, a gente tem uma relação ótima, a gente conversa sobre tudo. E ela sempre falava, sempre pra mim e pra minha irmã, falou, eu sou mãe de vocês duas. Eu não sou melhor amiga. Então, eu não... Ainda que os melhores amigos não falem sempre o que a gente quer ouvir, né? Essa relação Mas de tem mãe... que ter essa diferença. E eu achei muito bonitinho que os meus pais me contaram que a Luísa, minha irmã, né? Tava no colégio conversando com outros colegas. E os outros colegas falando sobre pais, né? Não, porque minha mãe fala isso e aquilo pra mim, que não sei o que, não sei o que. E a Luísa chegou chorando em casa, não tava. A Luísa chegou chorando em casa, abraçou minha mãe, abraçou meu pai e falou, gente... Vocês são muito bons. Ai, vocês são os melhores pais do mundo. Eu complicado. entendo perfeitamente o que vocês falaram, concordo também, assim, que tem essa relação, ela tem que ter essa divisão, até por uma questão de hierarquia, né, de pai e mãe. Mas eu, particularmente, sempre me considerei e a minha mãe me fala muito isso, né, que eu sou o melhor amigo dela, e vice-versa, e o meu pai também. Mas sempre respeitei muito meus pais. Não entra nesse sentido da hierarquia, né? Tipo assim, isso nunca atrapalhou o fato de eu respeitar meu pai e minha mãe. Tanto que meu pai... eu nunca apanhei, nem do meu pai e da minha mãe. Eu tenho um respeito muito grande pelo meu pai. Então, assim, quando ele falava 2 vezes, um pouquinho mais alto, acabou. Então, assim, nunca precisei... Não julgo quem deu algumas palmadas no filho, mas eu nunca apanhei e nunca... Não, assim... eu acho que assim, a gente não está ensinando ninguém, né? É o que a gente viveu e é o que a gente tenta passar, né? Se funcionou para mim, por que eu vou mudar a regra do jogo? É claro que a gente tem mais facilidades. Hoje eu converso, e que eu gosto de conversar. Então, eu converso muito mais com a Maria Luísa. Só que existe ali aquela linhazinha, né? Não vou puxar um assunto, mas ela sabe que se alguma coisa pegar... eu já demonstro isso, que é comigo que ela tem que ir. É aqui que está o lugar seguro. É isso que importa. Né? A confiança é aqui. E ainda dentro desse assunto da maternidade, o que você enxerga que foi seu maior aprendizado ali com seus filhos? Olha, eu aprendo com eles cada dia. Cada dia a questão também é do controle, sabe? Cada um é de um jeito. Então, assim, cada vez mais eu acho a questão da espiritualidade para mim fica forte, porque tem que ter alguma coisa para reger tudo, porque cada um é de um jeito. Você pode tratar eles da mesma forma, cada um tem uma personalidade,
para absorver. Então, eu aprendo que eu sei que eu não sei nada. E cada dia é um aprendizado, paciência. Gente, é difícil, eles não são pais, né? Mas é cada coisa que a gente passa e fala assim... Aí, depois que a gente dá valor, que eu falo assim, poxa vida, será que minha mãe passou isso? Porque é um serzinho em evolução e a gente também está aprendendo, imagina. Então, assim, é menos cobrança, mais entrega. É mais aquela questão, fazer a sua parte. Eu faço o que eu sinto. Às vezes, eu dou umas loucas lá em casa, né? E meu marido fala assim, não acredito, para que você precisava? Porque eu senti que eu precisava. Tirei o celular dele, do nada. Peguei da mão dele, você tá louca? Tô sentindo que eu preciso fazer isso. Se eu tô certa, eu não sei. Nós vamos ser daqui a pouco. Mas eu preciso fazer isso. Tive que tirar, porque me deu uma coisa assim. Porque, gente, realmente é um problema. É um problema. Para quem que eu falei? Eu falei assim, nós não aprendemos a ser mãe com essa tecnologia. Né? A gente sabe... Foi com a Rosana, eu acho. Foi com a Rosana. A gente aprendeu a ser mãe com a nossa mãe, né? E naquela época não tinha tecnologia. Então, a gente sabe olhar menino, dar dica de, cuidado com droga, cuidado com quem que você sai, não bebe não sei o quê, evita copo, fica deixado de bobeira, o povo pode não sei o quê, cuidado com menina, né? Não dá papo para estranho, não sei o quê, evita de ir na casa de alguém. Isso a gente aprendeu, o ambiente. Agora, isso aqui o mundo está na sua mão. Está na sua mão e desses meninos. E sabe quem? É uma droga que quem dá é nós. Eu que comprei para ele. Foi isso, foi vindo uma sensação tão ruim. Falei, meu filho está viciado, porque realmente ele estava assim. Você vê que fazia falta, e como tipo viciado mesmo. Você tira e fica, o que é isso? Não sei o quê, me dá, não, por favor, sobe isso aqui. Falei, me dá aqui, eu não vou te dar. E eu que estou dando a droga pro meu filho. É eu que paguei, não foi ele que comprou. Então, uma mistura, igual eu te falo. Então, ser mãe é isso. Aí depois você respira e fala, não, peraí. O ambiente, ele sabe a mãe que tem, vamos ver. Aí o meu marido falou assim, por que você tirou? Vamos pôr o aplicativo. Eu falei, não, eu precisava tirar. Agora a gente estuda o que nós vamos fazer. Se vai tirar os aplicativos, se vai pôr outro de controle, se vai deixar só o WhatsApp. Eu daria um Nokia, luzinha, lanterninha para ele por enquanto, para ele só ligar. Ele achou muito radical. Ele achou muito radical. Então, a gente tomou outra atitude. Mas é isso, é uma montanha-russa. Tem hora que está uma coisa maravilhosa, tem hora que ele resolve não olhar na sua cara. E é bom que você assim como nós, pegou a transição, né? Julia, eu não sei tanto, mas assim, nós pegamos a transição de uma geração que tinha telefone e uma geração que não tinha. Exatamente. Isso é muito louco. É muito louco. E pior do que o celular, né? Hoje as pessoas estão viciadas no prazer rápido dos vídeos curtos. E então, assim... Ansiedade. Exato. A molecada passa o dia inteiro no telefone. Tudo ansioso. Não, e assim, eu acho que a gente falo por mim, né? Eu tenho que me controlar muitas vezes. Gente, a gente tem adulto, eu tenho Senão, 43 anos, eu tenho que me policiar. Imagina umas cabecinhas de 9, 10, 12, 15 anos. Então, assim, é minha responsabilidade. Porque é eu que dei, não foi ele que comprou. É muito engraçado. Você vai falando, eu vou lembrando de várias coisas, né? A Luísa, ensino médio, Jesus amado, é um caos. E aí... Luísa tá sendo... A Luísa é a pauta desse podcast. Tá sendo exposed, exato. E aí, a Luísa fala assim, nossa, Juju, não posso ficar com meu celular, que absurdo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Luísa, deixa eu te falar um negócio. Na minha época... Nem celular existia. Não, eu já tinha. Na minha existia. No 7º ano, a mamãe trancava o celular no guarda-roupa. E eu só pegava quando ela chegava em casa. E se a mamãe tivesse reunião e ela chegasse em casa 8h30 da noite, eu ia pegar o celular de volta 8h30 da noite. Olha então, que dica boa. Não sei. Trancar. Não sei. É uma boa. E aí eu falava assim, Luísa, não reclama não. Você tá doida? E aí ela fala, nossa, é verdade, né? Não sei o quê. Então até esse salto, né? Porque às vezes fez com um, e aí você já muda com o outro. Então, aí você vai aprendendo também. É isso que eu te falo. A gente aprende, eu aprendendo a ser mãe dessa era digital. Porque meu filho não vai ser o ET que vai ficar sem nada. Até porque agora até os aplicativos da escola, de nota, de informativo, é no celular. Exato. Eu acho que ele brincou até comigo por causa disso, que eu ranquei meu celular. Falei, você não tem prova, mãe? Eu não sei, não dá pra ver. Eu falei, Fê Maria, mas não é possível. Porque, pode deixar que eu vou ver pra você. Eu vou ver. Mas é um eterno aprendizado. E eu falo, e às vezes eu brinco,
Eu acho que tem até no episódio da Rosana, você me desculpa, mas eu também estou aprendendo a ser mãe. Calma, desse jeito, eu não sei. Eu vou errar muito, mas com certeza eu vou errar querendo o melhor para você. Isso aí você não tenha dúvida. Não, e depois a gente vira essa chave também, né? Enquanto filho, você fala assim, gente, nunca que a minha mãe ia fazer um negócio, meu pai ia fazer um negócio, sabe? Não, também tá aprendendo. A gente não guarda rancor disso. Pelo contrário, limite. Isso depois a gente sente segurança. Gente, eu já bati muita porta na adolescência, já fiquei brava com a minha mãe, que ela fazia horrores comigo, assim, de prometer, você vai, na festa tal. Comprava roupa, comprava tudo. Chegava no dia, ela falava assim, ai, conversei com seu pai, eu acho melhor você não ir. Eu falei, você tá louca? Tá, mãe, eu tô pronta. Não, Marina, ó, falei com ele, é um lugar perigoso, e não sei o quê. Falei, mãe, eu não vou agora? Não vai. Aí era semana sem falar com ela, batia a porta, chorava. Passava uma semana, ela estava com a consciência tranquila, ela sentiu que eu não devia ir, tem essas coisas. E assim, guardo o rancor. Fiquei brava com ela uma semana, mas... Mas hoje, como mãe, você entende ela. Eu entendo e acho isso legal. Era até legal depois para falar. Minha mãe não deixou. É muito mais legal do que aquela mãe que deixa tudo, faz tudo. Minha mãe é muito legal. Não tem nem graça falar para os amigos. Não vou porque minha mãe não deixou. Não, tem que ser. Eu concordo. E dentro dessa sua rotina, né, que a gente estava comentando, você é muito ligado ao exercício físico, né? Tem uma rotina muito disciplinada em relação a isso. Eu queria te perguntar como é que é isso, se é mais uma questão de saúde, se tem algo mais profundo em relação a isso. O que significa o exercício para você? Olha, tudo é sempre muito profundo, tá? Eu Se concordo. você for analisar, tudo tem um sentido mais profundo. E, para mim, eu acho que foi a primeira mudança que eu conquistei sozinha, que era o meu corpo, mudança no meu corpo. Porque só dependia de mim. Né? É meu esforço, é eu que vou... Porque, assim, eu sempre tive essa coisa, não trabalhei, né? Não tive uma profissão, né? Então, era difícil não ter conquistado tal coisa. Eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa. Meu pai fez muito. Meu pai sempre foi meu maior exemplo. E eu falava, também quero ser igual ao meu pai. Mas o que eu vou fazer? Você não precisa trabalhar. Não sei. Aí eu casei, aí foi indo, aí filho foi nascendo. Você vai deixando essas conquistas. Porque a gente tem pequenas conquistas, óbvio, que marca muito mais que coisas materiais que ficam. Mas eu acho que foi a primeira coisa que eu falei assim, eu vou mudar meu corpo, eu vou fazer. E assim, foi engraçado, porque eu virei referência assim, na família. Eu devia ter feito nutrição, porque eu acho que eu cobraria para todo mundo. Hoje todo mundo. Porque, titia, o que eu como para fazer isso aqui? Porque eu me disciplinei. E virou referência. No meu corpo. Eu quis mudança no meu corpo e eu consegui. Eu comecei pelo corpo, mas a gente sabe que não é suficiente, igual eu falei para vocês. E aí, o corpo tá legal? E aí? Então, tem que ser uma mudança bem mais interior. Mas é uma mudança necessária. Porque se você não consegue mudar no corpo, muito menos no interior. Então, conseguir no exterior já é um bom começo. Então, eu comecei aí. E eu sempre fui, igual eu falei para você, sou muito... Manda fazer o que eu faço. E aí foi isso. E foi na época que eu comecei, na gravidez, eu morria de medo de engordar. E até tadinho do José, nasceu muito magrinho. Eles falam que eu não comi nada, mas eu comia tudo que a nutricionista mandava, eu juro. O José nasceu magro, feio. Pensa, hoje ele é bonito, graças a Deus. Mas eu conto para ele, eu nunca vi uma criança tão feinha, enrugada. Ele nasceu com 2.800. Todo adulto, todo adulto bonito foi uma criança esquisita. Então, menino, e ele é bonito. Mas fala que eu não comia o que a nutricionista mandava. Talvez era pouco, mas Então, aí eu comecei ali, regrando e tal. E sempre gostei também, né? Eu sempre gostei. Isso pra mim é melhor, até pra minha cabeça. E você treina todo dia? Todos os dias. Eu tenho que fazer algum exercício físico. E hoje, assim, acho que, principalmente para as pessoas que moram aqui em Uberaba, você é uma liderança feminina. Isso Você acha? Com certeza.
Não sei se você tem noção da sua... A gente nunca tem, né? A gente nunca acredita. É uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar na terapia, né? É a que, gente assim, nunca se acha suficiente o bastante. Isso eu concordo. Mas eu falo assim, chega um momento que a gente tem uma noção da quantidade de pessoas que a gente alcança, da quantidade de vida, né, que a gente consegue tocar. Hoje eu tenho um pouco da noção disso no meu trabalho. E eu queria saber se você tem essa noção da liderança que você é hoje, da quantidade de mulheres que você impacta com o que você fala, se você tem essa dimensão. Se eu for muito sincera, eu acho que não. E eu acho que eu até não penso muito para fazer as coisas. Eu faço muito de coração mesmo. Tudo, eu sou muito de sentir. Eu faço muito o que eu sinto que é certo, né? Mas assim, te dizer que o que me faz continuar são os feedbacks, são essas pessoas que me acompanham e agradecem, e olha, né? Hoje eu estou mais nesse lado mais espiritual e nessa conexão com mulheres, e então a gente vê que o feedback te alimenta. Mas eu acredito que a comunicação, ela é um dos grandes poderes, né? Sem dúvida alguma. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que ainda posso fazer muito, e com mais gente ainda a gente pode fazer muito mais coisas para tentar melhorar um pouco esse mundo. Eu concordo 100%, e eu penso que assim, é até uma responsabilidade hoje, né? Ser um influenciador, seja de qual segmento, enfim, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma parcela muito grande das pessoas que não tem, isso é um fato, não é uma opinião, que não tem escolaridade, instrução. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, né? Sim. Com certeza. Marina, nesse período, né, que você esteve à frente ali da Track Field, né, essa experiência empresarial, como que foi? Era mais fácil estar à frente de uma marca tão conceituada como a Track? Como que foi esse momento? Muito mais. Ainda mais quando é, tipo, uma conexão de estilo de vida, né? Só que existe também, que eu acho que assim, é muito legal, e até meu marido é um grande incentivador de eu ir arriscar nesse trabalho, porque assim, eu empreendi em duas frentes, né? No ramo do comércio ali de vestuários femininos e esportivos, e no educacional. Sou sócia da Maple Bear também. E assim, como uma pessoa que não tem experiência com comércio, foi uma escola mesmo, literalmente. Na escola, eu aprendi muito a questão empresarial como investidora ali, né, de um negócio educacional, que também tem um propósito lindo. Eu acho que tudo que eu entro também tem que ter sintonia com o que vai vender, o que está propondo. Mas foram duas experiências diferentes. A Track a gente já pegou para tocar mesmo, e nenhuma de nós tinha experiência com comércio. Então, foi um aprendizado geral para todas, né? Eu fiquei com a parte mais da comunicação, do marketing, que é o que eu gosto mais. Então, eu movimentava as meninas com atividade física, os encontros, as vendedoras, né? Motivacional, aquela coisa. E também os eventos esportivos e tal. Mas eu não me vi vendendo. Uma coisa que eu descobri, porque eu achava assim, vou ter a loja dos meus sonhos, porque é a roupa que eu uso, e vai ser moleza. Não é, não foi. Falei, não consigo, não sou vendedora de ficar lá vendendo. É um dom. Eu não tenho esse dom. Minha irmã já tem mais, gosta de conversar e de falar e de mostrar. Eu não, eu gosto de anunciar evento, gosto de participar, gosto mais do movimento. Aquela coisa meio parada de loja não era a minha praia. Mas a Track, ela me inspirou muito a criar minha própria marca. Porque por mais que ela se vende sozinha. Se vende sozinha? É uma marca muito boa, não tem o que falar. Qualidade, tudo. Agora foi ideia de um cara, né? E aliás, é uma história muito legal deles, como eles começaram com a Track Field. Então é deles. Então eu não posso inventar nada ali. É que é meio que um produto fácil de vender. É fácil. E tá tudo bem, porque a ideia dele, ele tem que zelar. Sim. Porque imagina cada franqueado fazer uma coisa, pintar a fachada ou fazer um evento de tal jeito. Não, eu entendi isso. No começo eu achava ruim, porque ele não sabe a realidade de Uberaba,
nas nossas corridas de rua, tem que ter bebida, ué, o povo gosta de beber depois. Não podemos vincular. Mas tá certo, o cara criou a marca, ele quer zelar, ele tem um... Só que aí que eu vi, eu falei assim, mas aí é a marca dele. Eu não... Porque eu saí, né? Eu saí da operação, mas meu coração tá ali, minha irmã tá ali, minha cunhada, e sou fã, e que elas precisarem de mim. Mas eu fui construir a minha. Falei, agora eu preciso me dedicar à minha marca. Porque é uma coisa bonita também que a gente aprende, até nos encontros dos franqueados. O próprio Fred está lá à frente falando. Gente, a marca é dele, a marca dele é incrível. Eu uso, eu recomendo. É muito boa mesmo. Só que é dele, né? É dele, então... É muito legal isso, mas a marca é fácil porque se vende sozinha. Sim, foi uma construção que ele fez, né? Mas é muito aprendizado lidar com o comércio, né, gente? No Brasil. Não, eu acho que esse é o principal tópico. No Brasil. Esse momento que a gente está vivendo, 2/3 da população é endividada, é complexo, muito complexo. Muito complexo, mas Eu sou super fã da Trek, eu tenho uma amiga, a Gabi, inclusive, a Gabi só usa Trek, né? E aí foi o aniversário dela, eu falei, gente... Tem outro lugar pra eu ir. Presenteável não, e aí ao eu extremo. cheguei e falei assim, não, eu acho que isso aqui ela não tem. Comprei a cara dela. Cheguei e falei, você tem? Ela, tenho, mas a minha já tá velhinha, então eu vou usar a sua. Muito legal. Marina, e você já falou, você comentou que eu acho que é uma frase que realmente fica martelando aí. O Sintonia surgiu pra buscar sentido. E aí? Foi encontrando alguns sentidos? Existe um sentido só? Como que você enxerga isso? Eu acho que o sentido da vida de cada um é diferente. Tem que estar em sintonia com o que você vive. Você tem que encontrar a sintonia da sua vida, né? Cada um tem que ter uma frequênciazinha, né? Porque eu acho que nada é por acaso. E, às vezes, eu até me culpava, né? Por que nascer? Porque, assim, o povo... tem um certo preconceito com pessoas que já nascem com mais condições financeiras que os outros, né? Que a gente não pode sofrer, que a gente não tem dúvida, está sofrendo de barriga cheia, não sei o quê. A gente também tem dificuldades e eu também quero construir algo, né? E, às vezes, você tem mais facilidade. Sim, mas também tem as dificuldades, né? Porque... já está tudo construído. Será que você vai ser a única que vai sair fora? Gente, eu conto no livro porque, assim, eu tenho uma essência diferente. Até eu aceitar isso dos meus irmãos e tá tudo bem, né? Eu buscar outras coisas. Porque a gente se cobra, fala, gente, eu estou errada. Por que eu quero ir para outro ramo? Por que eu estou indo tão longe? E eu já nasci diferente dos meus irmãos, né? Até eles brincavam comigo que eu era adotada. Mas eu fui a única que nasci na clínica de Ribeirão Preto. Só tinha eu nascendo lá. Minha mãe fala, não tem como, Marina. Mas te preocupou, porque você foi conferir. Lógico, trabalhei na terapia, muito isso. Eu só era a única pretinha do cabelinho escuro, os outros umas birocas de olho claro. E, assim, a personalidade, a essência gritando. E eu fui atrás. Isso é até interessante, que a gente fala muito também no Sintonia. Eu fui atrás dessa menina. Como que era essa menina? Será que essa menina hoje estaria feliz com a mulher que ela que se tornou? Porque eu acho que é muito isso. Você tem que respeitar aquela essência. Só que vai muito dentro do que você falou também. A pessoa que tinha um sonho, por exemplo, de trabalhar com artes cênicas, que era o seu sonho, né? Você já, logo de início, percebeu que você era muito diferente do resto da sua família. E aí você teve que trabalhar isso ao longo da vida, né? Sim. E, assim, tá tudo bem não ter conquistado isso primeiro. Sim. Que eu acho que até tem um motivo. Depois que a gente fica mais velha, a gente entende que talvez eu não estaria preparada. Se eu tivesse ido para São Paulo, talvez eu teria tacado o terror e não dado certo. Eu não estava madura para aquilo, né? E, de certa forma, a forma que eu me encontrei para interpretar, ou falar, ou comunicar, é mais segura e faz mais sentido com a minha essência. Né? Talvez aquele mundo de artistas, naquela época, eu teria me transformado, até distanciado mais ainda dessa essência que é bonita e é moldada de acordo com onde eu nasci, o entorno que eu nasci. Tem um propósito de eu ter nascido na Ribeirão, filhos dos meus pais, tem um propósito de eu ter tido, casado com um cara de Alagoas, gente. Meu marido é de Maceió. Legal. Eu achei que eu ia morar na praia. Mais um motivo para mim na praia. Não, fiquei aqui de novo.
Então, assim, o destino quer que eu fique aqui. Então, eu estou aprendendo a ficar aqui, mas a comunicação me dá alcance para chegar em qualquer lugar. Tanto que é legal pensar assim. Sem dúvida alguma. E a gente tem que evoluir nesse sentido, entendeu? Muito legal. E dentro da comunicação, né, hoje você tem a oportunidade de entrevistar pessoas, conversar com várias pessoas. E eu queria saber se tem alguma conversa, alguém que você já entrevistou, assim, que te marcou, alguma específica, que te passou uma mensagem muito bacana. Quando eu te pergunto isso, assim, quem que vem à sua mente? Nossa, eu acho que foi, assim, a questão até das famosas, né? Porque a gente também cria uma coisa na nossa cabeça. Idealiza a pessoa. Ai, que parece que a mulher não vai no banheiro, não come, não faz nada igual a gente faz, né? Gente, são super acessíveis, né? Eu comecei esse trabalho também, porque eu senti que estava muito online. E estava muito online, por isso também fiz o livro, até para buscar e falar assim, não, eu faço uma coisa, pode pegar. Por que você trabalha? Ah, eu trabalho com comunicação. Ah, é? Fica... ainda mais naquela, assim, estamos falando de 12 anos atrás, você falar que você era influencer, era uma coisa 12 meio... anos já. Era uma coisa meio preconceituosa. E também não te davam muito valor, até porque ninguém pagava, queria só te dar permuta. Ah, faz isso, eu te dou isso. Não valorizava, assim. Ainda é difícil um pouco, varia um pouco de região, do trabalho, que não é só a sua fala que está ali, né? A sua imagem, é tudo que você carrega naquela imagem, né? É a sua família inteira, a sua credibilidade, os seus valores. Então, quando eu falo de uma marca, eu não estou sendo só porque eu tô paga ali, é aquele valor. É tudo que eu represento e falando, validando aquela marca. Então, tem a Marina ali, que os filhos vão validar, entendeu? Quando eu ponho o meu nome num evento, quando eu ponho... Então, tem um preço. Tem um preço porque tem uma reputação, tem uma história, tem uma vida. Então, mas até isso, né, ganhar corpo, foi ficando, né, mais... só com o tempo, para a gente valorizando também, se valorizando também. E eu acho que uma das coisas que me marcou foi a primeira convidada, né? Foi até foi a Bela Falcone, que eu chamei, por causa do corpo, aquela coisa do fitness, né? Que eu estava nessa pegada muito forte. E ela era uma deusa para mim. Eu falei, vou chamar essa mulher. E ela veio, e ela sentou comigo, o marido dela. Falava, gente, é gente como a gente. Coisa mais linda, né? Um ser humano normal. E aí só foi vendo Mônica Salgado e a própria Rosana que eu entrevistei, que eu peguei na mão dela, assim. Porque assim as pessoas criam e tá tudo bem criar na imaginação outras coisas, que eu acho que até esse é o perigo da juventude, que ainda não tem essa maturidade para colocar peso nas circunstâncias, então endeusam um jogador, endeusam um carinha, um youtuber e tal, e vão perdendo a referência da própria vida. É o que eu falo muito para meus filhos, a questão, a gente tem que ter referências de vida, mas você não pode perder o lugar onde você está. Você mora aqui, eu sou sua mãe, esses são seus avós, você deve satisfação para ir. A sua vida é aqui. Então, assim, não idealiza a vida do cara lá. É outra vida, é um pedaço da vida. Faça o que está... É porque eles vivem, não estão vivendo mais aqui, no presente. O celular faz eles viajarem. Então, assim, José já sofre. Ah, mas eu não vou conseguir ser... Porque, assim, começou no futebol, não estava bom, mas não vou conseguir ser um jogador muito bom. Então, eles estão sofrendo. Aproveita o tempo. Antigamente, para nós, isso era um esporte. Você fazia por prazer. Agora, isso precisa ser bom. Porque hoje, com o celular na mão, você consegue ter... Você consegue acompanhar a vida de todas as pessoas e, na maioria das vezes, as vidas que aparecem para nós no celular são sempre aqueles super bem-sucedidos. E antigamente era muito mais difícil olhar para a grama do vizinho. Então, você tinha algumas referências ali da sua família, de pessoas próximas. Hoje em dia, um jovem de 16 anos segue um outro jovem de 16 anos que é bilionário. Ficou rico porque criou uma startup, então... Hoje as pessoas se pressionam muito porque elas vão acompanhando a vida do outro. E pegando isso rotina, como né? referência. Exato. E até por rotina. Às vezes eu me pego acompanhando assim, pessoas que, nossa, tem uma alimentação super regrada, treinam não sei quantas vezes por dia. Eu fico, nossa, tá vendo? Tem que ser... Gente, como que eu vou fazer mais do que eu posso? Cada um é sua realidade. A gente se É perde por isso muito que é tão perigoso chão, essa ferramenta na idade deles. Não tem maturidade. Se a gente se perde, se compara, fica frustrado, imagina eles. Então, é uma ferramenta bem perigosa, que tem que ter controle mesmo.
Porque a gente se perde. E o mais bonito que a gente fala é o hoje. O que a gente tem na nossa mão? É o hoje. E, assim, eu vejo por eles que se decepcionam e desistem muito fácil. Porque olha, fala, igual você falou, olha, eu tenho a mesma idade dele, mas não sei nem gravar um vídeo, não vou ser bom como ele, não vou fazer isso. Ou não vou jogar bola, porque olha o cara, com 16 anos já foi convocado. Então, aí não quer jogar mais bola e vai desistindo das coisas. E não é assim, gente. Exatamente. A vida não é assim. Mas o que você disse da Rosana, nossa, eu como assim, espectadora, que entrevista maravilhosa. Eu acho que criou-se uma coisa, né? Quando toda essa tragédia aconteceu aqui em Uberaba, todo mundo parece que migrou pro Instagram da Rosana e das irmãs dela. Eu falo que assim, meu círculo, tava todo mundo ali. Nossa, você viu o post que a Rosana fez? Nossa, olha como que ela tá escrevendo. Nossa, como que ela consegue fazer isso? Que a filha dela, né? Acabou de acontecer o que aconteceu, enfim. E eu acho que tava todo mundo muito curioso pra escutar o que ela tinha pra falar. E aquela mulher é de uma sabedoria. Não, tava todo mundo esperando. Uma mulher amargurada, querendo acabar com a vida das outras pessoas, que a vida dela se acabou. E, pelo contrário, ela deu uma aula. Não. Quando ela fala que a vida da filha dela não é a vida dela, gente, isso foi um tapa na cara de um monte de gente. A gente vive a vida dos nossos filhos como fosse nossa. E não é. Eles foram um presente. Concordo. Eu acho Não é? muito E a gente bonito. tem que ter isso em mente sempre. É um presente. Foi me dado. Eu tenho que cuidar com carinho, mas o presente pode ser retirado. Pode acontecer com todo mundo. Pode acontecer comigo. E ela estava ali, integral, ciente das coisas, com muita fé. Por isso que eu falo a questão da espiritualidade, né? A gente anda muito racional. E a vida não é só racional. A gente vê até... A natureza é o próprio exemplo do que a gente não tem controle. Você não fala assim, amanhã podia não nascer o sol. Não nasce, não quero. Como se a gente não controla nada. Nada. A gente pode planejar. Eu acho que deve, sim, ter um planejamento. Você tem que acreditar que a vida acontece, independente da sua vontade. E assim é com os filhos, e assim é com o marido, e assim é com os pais. Então, é viver o hoje com sabedoria. Ser verdadeiro hoje, entregar tudo que você pode hoje. Que amanhã, quem tem garantia? Exato, concordo 100%. E ela ensinou muito. E assim, eu só estou muito feliz com esse processo do Sintonia. Porque além de eu conseguir expressar minha voz, né, essa coisa da comunicação, eu estou pondo outras pessoas também para expressar. E eu acho que o ser humano, ele precisa muito disso, do visual. Igual a gente se compara no Instagram, por que não se comparar com uma pessoa da vida real que passou por uma situação dessa? Vamos aprender com ela. Muito legal. Aqui a gente tem algumas experiências, né? A gente já entrevistou muitas pessoas aqui, nós ouvimos muitas histórias diferentes. E uma dos grandes entrevistados aqui da entrevista, eu acho que uma das que mais repercutiram, inclusive, foi do Padre Fafá. E ele conta algumas histórias assim, maravilhosas, principalmente em relação ao pai dele, o que ele passou. E eu acho que, apesar do intuito da entrevista sempre é buscar passar uma mensagem para mais pessoas, tem algumas entrevistas que passam uma mensagem para nós. Né? E assim, a do Fafá foi uma das que eu me lembro aqui, Pra mim assim, que também. mais nos tocou. E pelo que você está falando, com certeza essa é a sua referência. Na Rosana. O de Fafá nossa. Ele tem um dom espetacular. Eu sou fã também, eu sou um amigo, eu chamo ele de amigo, porque a gente esquece também que ele é um ser humano, né? Ele é um homem. A gente tem mania demais de julgar. Demais. Ele tá como padre, igual a gente falou, quem você é? Ele é um ser humano em evolução e que tem dons maravilhosos e que ajuda pessoas maravilhosas. Está como padre hoje. Mas ele é um homem normal, com todos os defeitos e dons também. Muitos dons. Eu invoquei no ano passado, formei ano passado, né? E falei, de Fafá, você vai ter que fazer minha missa de formatura. E aí ele falou assim, não, você vai casar. Falei, de Fafá, mas a ordem natural das coisas é que primeiro eu forme, depois eu case. Ele conhece meu namorado também há muito tempo. E foram várias vezes a gente encontrando ele. E ele falando assim, casamento.
Falei formatura primeiro. E aí a formatura foi. Então... E é muito bonito porque ele acompanha, ele já deu aula pro José também. Também foi meu caso. Deu aula para vocês. E ele agora... o Pedro é mais velho que você. O Pedro e o João Vitor. Eles são um ano mais velhos que eu. Casaram. Aham. Ele casou ele. Aí depois agora tiveram uma menininha, né? Ele foi lá e batizou. E ele tira foto, todo mundo. Dei aula para eles. Então é muito bonitinho. Ele acompanha o processo. Ele vai marcando a gente. Marina, dentro de todas essas coisas, né? Todas essas experiências que o Sintonia já te proporcionou, você enxerga uma dor principal nas pessoas hoje? Ou tá todo mundo, às vezes, muito dolorido? Olha... São várias dores. E, assim, o meu foco, assim, porque eu me espelho muito em mim, igual eu falei, sou atriz da vida real, porque as coisas que acontecem comigo, as coisas que eu aprendo, eu tento passar, essa mulher, né, que depois de cumprir esses papéis, igual você falou, parece que a gente é ensinado que tem uma ordem cronológica, né? Você tem que estudar, você tem que formar, depois você casa, depois você tem filho. Então, depois que você faz tudo isso, aí você fala assim, e agora? Então, acho que uma das dores... que eu sinto hoje das mulheres, que é nosso público, descobrir essa essência. O que está fazendo realmente agora sentido para mim? Porque a gente vai agindo no automático, a gente não vai percebendo e está tudo bem. Tem que ir cumprindo, vamos fazendo. Mas depois cobra, o vazio vem. E vamos falar a verdade, essa pressão social é um saco. É um Assim, saco. eu, por exemplo, eu estava noivo, né, da minha noiva, e absolutamente todas as pessoas, aonde a gente vai, todo mundo fala, quando vocês vão casar? Quando vocês vão casar? Tem que Agora casar. É o filho. Casamos. Agora é todo mundo falando sobre filho. E aí os meus amigos, por exemplo, já têm um filho. Onde que eles vão? Quanto que vai vir um próximo? Gente, mas assim. É natural, né? Assim, a gente não pode nem culpar, porque é o natural da vida. Agora, se é certo ou não, aí você tem que se respeitar. Exatamente. Eu tenho uma desculpa ainda pra isso, porque eu namoro o Igor faz muitos anos. A gente era criança, nos conhecemos pelo Marista. E aí, as pessoas falavam, não, mas tem que casar. Eu falava, gente, tem que formar primeiro. Aí eu formei. Ah, não sei o que, tem que casar, tem que casar. Gente, sou muito nova. Sou muito nova. Tem 21. 22. 22 anos tem 22. E o pessoal fala que tem que casar. Então, não, assim... pelo amor de Deus, a gente é muito novo e tal. Então eu ainda vou usando a desculpa da... não, e tá cedo mesmo, você tem que, enfim, se sentir bem. Mas eu acho que é esse vazio que aparece depois de tudo que você já fez, quem que eu sou? Depois de tudo que eu já fiz, quem que eu sou? Eu acho que é uma das dúvidas maiores. A questão do sentido mesmo. O que te faz acordar? Porque antes, essas coisas, tem que trabalhar, vou formar, agora tem que ganhar dinheiro, porque agora vou ter um filho, agora o filho está estudando, depois o filho vai fazer faculdade, e não sei o quê, não sei o quê. Depois que você for respirar para pensar no que realmente você queria ser... É que se você não tiver convicção das suas decisões, com certeza você vai sofrer em algum momento. E eu acho que uma das dores é essa, você vive muito no automático e não respeitar um pouco da sua essência. E a outra dor gritante, que eu acho que a gente está numa era... Acho que nunca teve tanta informação, tanto conhecimento aí, facilidades, e uma geração tão burra, sem interesse. Eu vejo pelo meu filho. Ele não consegue, ele não tem disposição de ler um livro. Não dá, é chato, gente. Para quem fica vendo um trem, quem vai ter paciência? Até a gente, para sentar, é difícil. Então, assim, há uma obesidade de informação que, em vez de te informar, te confunde, te deixa perdido. Né? Não tem foco agora, tem muita coisa, é muita opção. Sim. Né? E aí você não quer nada. É igual Netflix, vai assistir. Tem tanta coisa, você desiste, porque tem tanto, você não sabe o que você quer. Tanto que, recentemente, teve uma entrevista de 2 atores bem famosos, que fazem muitos filmes para Netflix, no estúdio de Los Angeles, e eles falaram no podcast, né, que os roteiros hoje da Netflix, nos primeiros 12 minutos, eles são baseados para ser muito simples e para que a pessoa consiga entender apenas ouvindo, porque as pessoas começam os 12 primeiros minutos, 10 primeiros minutos, já distrai. Não consegue mais focar. A pessoa tem que entender o filme só pelo ouvido, porque ela vai estar no telefone. Então, assim, as coisas hoje têm que ser completamente mastigadas, porque senão a que é uma tristeza, né? Uma tristeza que ninguém consegue pensar mais, parar e refletir. Exato, né? Isso é muito triste. Muito triste. Você vê, as adolescentes são assim. E outra,
não consegue lidar com frustrações. A gente viu o caso mesmo do menino que... né, do assassinato ali. Não lida com frustração, porque não dá conta de ficar uma coisa sem obter vantagens. Tá chato. Hoje tudo é chato. Mas o que eu vou fazer? Gente, eu brinco até com eles. Na época não tinha celular. A gente brincava com uns palitinhos na pizzaria. A gente pedia pro moço um pedaço de massinha da pizza para fazer alguma coisa. Não tinha o que fazer, a gente inventava. Tanto é que o pessoal, eles estão tão sem criatividade porque não tem ócio. Não. Eles não têm e não ócio. Precisa de não pensar. fica a mente não descansa. Falei para eles, sua mente não respira. É uma coisa atrás da outra. Aí a capacidade de produção acabou também. Né? Com inteligência artificial. Na minha época de faculdade, eu me formei em 2018, né? Eu acabei meu curso em 2018. E assim, a gente ainda tinha que pesquisar sobre os trabalhos. Já era muito mais fácil, porque na época do meu pai tinha que buscar um livro na biblioteca. Na minha já era um pouco mais fácil. Mas a gente ainda tinha que produzir o texto, o conteúdo, o material científico. Hoje em dia nem isso mais. Não tinha que copiar, não dava para copiar e colar e imprimir, a gente tinha que escrever. Né? Hoje dia, pelo amor de Deus, gente. De inteligência artificial, a pessoa não precisa nem pensar mais sobre o que ela vai defender, então. Mais uma vez a Luísa. Luísa chega no meu quarto. Luísa, patrocina o canal para esse episódio. ela sempre vê o que eu tô fazendo, né? E às vezes eu entro no quarto dela e falo, Luísa, o que você tá fazendo no Gemini? Ai, não sei o que, é porque você estava fazendo. Eu falei, Luísa, eu aprendi a fazer sem? Se me soltar, às vezes eu vou ter um pouco de dificuldade hoje, mas eu vou conseguir. Vocês têm processo de formação? Não, senhora. Não, inteligência gente. artificial, não. Minha mãe também briga bastante com ela, porque é muito difícil. E como... Gente, vamos ser sinceros. Você tem um negócio ali. Você tem que escrever um tema super chato. Ninguém não vai fazer isso. Um negócio desse. Pior que eles nem escrevem, eles falam. Eles falam. Falam, né? Fala, gente, não sabe nem mais escrever, tá falando já com Aí é complicado, gente. Então, é assim, eu acho que é uma das piores dores. É ver isso. Ver que até as mulheres ficam perdidas. Muitas mulheres. Porque você tem muita informação. O que você quiser, você acha. Mas você tem até demais, que aí você se confunde, você se frustra, você não quer nem saber mais. Sim, concordo 100%. E dentro dessa sua trajetória de entrevistas, assim, até da sua vida, né? Teve algum momento, você fala muito da sua fé, algum momento que a sua fé foi colocada à prova? Olha, a fé, eu acredito que não, mas assim, já me questionei muitas vezes sobre continuar nas redes sociais, por conta disso, sabe? Sou mais uma e tô enchendo mais... Será que eu estou contribuindo para as pessoas? Eu quero que as pessoas me vejam e fiquem no celular, mas eu estou querendo que as pessoas saiam do celular. Isso não é meio contraditório? E é difícil também conquistar, porque, assim, diferente da... Não é muito diferente dos jovens, né? A gente vê pessoas explodindo com coisas tão bobas e banais. Você fala, cara, eu vou ficar tentando isso aqui, tá difícil, para pagar as contas com isso, né? Para sobreviver disso. E, às vezes, é muito desanimador. Mas aí é o contrário. A minha fé é que me sustenta. Porque aí eu converso e falo para ele sinceramente. Falei, se não for, se eu achar que não tem nada a ver, não vai dar certo, que não tá bom, não tá me aproximando do ideal do ser humano que o senhor projetou para mim, tira de mim. Tira. Pode tirar. Cancela, me dá uns sinais aí. O cara vai cancelar, ou não sei o que, não vai dar certo. Mas ele não cancela, ele não tira de mim. Pelo contrário, ele dá mais gás para mim fazer, mais ideia. Então, eu acho que tem que continuar. Eu, assim, dentro da minha área também, eu tenho muito esse pensamento, porque eu fui eleito em 2024 muito jovem, numa era, eu usei muito digital para ser eleito, né? E era uma era de comunicação, apesar de não ter tanto tempo, há 5 anos atrás, a gente ainda não vivia a fase das trends, que hoje tem muito. O próprio TikTok ainda não existia. E hoje, na política, tem muitos políticos que viralizam, inclusive, às vezes, conseguem muito mais visualizações do que eu, a nível até nacional, se colocando em papéis, em posições políticas, que eu não me coloco... se sujeitando eu não vou me sujeitar. E eu nem me refiro ao Uberaba, mas eu falo assim, a nível nacional, tem políticos que fazem coisas que eu não me sujeito, porque eu não acredito que vale tudo por atenção no meu trabalho. E eu faço muito essa reflexão, será que
que o que eu tô fazendo aqui faz sentido, vale a pena, porque às vezes eu tô concorrendo com um cara que é maluco, que, enfim, faz a gritaria dele lá, se veste, e não é algo que eu tô disposto a fazer, entendeu? Então, assim, eu vou seguir a minha linha de trabalho. E se não der certo, enfim, o importante é que eu tô tranquilo com a minha consciência. Vou fazer outra coisa da minha vida. Nesse sentido, continua desse jeito. Eu tenho esse mesmo pensamento. Marina, sobre os eventos, né? Você já até comentou com a gente, o Marina Kadelka em Sintonia, Bela Falcone, Mônica Salgado, André Vermont e tal. O que a gente pode esperar esse ano? Nossa, vocês vão esperar uma mulher bacanérrima. E é engraçado, porque como que você escolheu? Sentido, sintonia. Porque a gente fica com uma lista de um monte de mulher. Mas, assim, o que está fazendo sentido? Quem que eu estou gostando de ver? Quem que fala umas coisas com coerência do que eu acredito? E bate muito nas épocas da minha vida, assim, né? Geralmente, a Mônica foi num período de influenciadora que eu também estava me questionando. André Vermont foi na questão dos limites com os filhos, com os adolescentes. E esse ano, a Morgana Klein vem. Morgana Klein me encantou pela sinceridade. Eu estou muito na fase das pensatas, né? De sentido de vida, mas real, vida real. E ela é uma mãe maravilhosa, ela está se encontrando como influência também. Eu acho que bateu a questão das idades e ela começar esse trabalho, né? Tirando o tabu, porque tem muita gente que fala, vou começar agora. Enfim, encontrou o que faz sentido para ela, ela é uma mulher real. E de se posicionar nessa maturidade de se escolher. Então, esse é o tema, né? A maturidade da mulher adulta. Não, como que é, Juliana? O despertar da mulher adulta. Isso. Despertar da mulher adulta. O despertar da mulher adulta. A gente vai falar muito sobre isso, sobre se posicionar, né? E ela é até muito polêmica nas políticas, né? Ela é muito ativa em relação ao posicionamento político, mas não é essa pegada. A gente vai falar posicionamento da mulher adulta mesmo, se posicionar na vida, na casa, no trabalho, com os filhos, de encontrar esse sentido. Então, vai ser uma manhã muito legal. Eu vou fazer como se fosse no Sintonia, no canal Sintonia, só que ao vivo. Eu acho que é isso que eu quero ter sempre, né? Essa parte do online e do offline, esses encontros. Então, vai ser um encontro mesmo para a mulherada. A gente vai bater papo, vai ter a hora que as pessoas vão poder participar do talk. E a gente está preparando muitas coisas legais, um brunch maravilhoso para a pessoa ficar a manhã toda. Então, vai ser bem especial, dia 19 de setembro. Muito legal. E, assim, essas reflexões sobre a vida, né, sobre posicionamento, você falou muito da mulher, acho que faz muito sentido. Eu também gosto muito de assistir essas reflexões quando eu estou assistindo um podcast. Recentemente eu vi uma entrevista do Clóvis de Barros. Outro maravilhoso. Eu também achei sensacional. Aquele vídeo antigo dele que ele fala sobre bril, para mim acho que é o meu vídeo preferido da minha vida. Eu acho também, porque você fala bastante dele. Eu falo mesmo, às vezes a gente tem que ter bril. E ele recentemente foi numa entrevista e ele falou muito sobre... Ele é um homem validado hoje por todos os diplomas, mas ele ensina sobre uma vida que é a própria dele, de quando ele não tinha nenhum. Então, assim, mesmo depois de contra a praia dele, né? Exatamente. Então, isso é sensacional e eu acho que vai muito dentro disso, né? Parabéns pelo evento e que, mais uma vez, seja um sucesso. Amém, vai ser. Marina, a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. E a ideia é que você responda prontamente com a primeira palavra que vier à sua cabeça quando a gente fizer a pergunta. Tá? Vamos começar. Uma palavra que te define hoje. Hoje, né? Porque... você já viu que mulheres... Eu acho que movimento. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. É muito clichê, mas é minha mãe. De maneira alguma. Um hábito que você considera indispensável. Atividade física. O que faz uma vida ter sentido? Viver a sua essência. Respeitar a sua essência. Ser verdadeiro com você mesmo. Uma pergunta aqui que a gente tem protocolar, que é, se você pudesse escolher, o que você gostaria que estivesse na sua lápide? Ave Maria, primeiro que vamos ver, eu quero ser cremada. Não me deixa ali sozinha, vai todo mundo embora. Gente, essa imagem fica na minha cabeça. Eu falei pro meu marido, não me enterra. Leva eu no potinho, deixa num cantinho. Mas, assim... Voadora de órgão ou não? Totalmente. Ótimo. Totalmente. Aproveitem tudo.
e queimem o resto depois. Deixa no potinho. Não sei, veio a palavra sintonia. Eu acho que eu queria ser exemplo de uma pessoa que viveu em sintonia com a minha essência, com a minha própria vida, sabe? Algo Assim. que definisse isso, esse pensamento. Muito legal. Muito legal. Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. E quase todo mundo tem muita dificuldade de responder, porque é uma reflexão que a gente não faz, né? Então, a hora que vocês me falaram, eu já imaginei o povo saindo do velório e me deixando lá. Não quero isso. Inclusive a gente fez essa pergunta para Marise Romano, por exemplo, ela até se emocionou, porque assim, as pessoas não pensam no pós-vida. Não costumam fazer planejamento para depois. Por isso que eu amo filosofia. Os estoicos falavam, né, que a gente tem que pensar. A morte, ela é a única certeza que a gente tem e a gente ignora isso. A gente vive como se fosse viver eternamente. Exato. Com certeza. Muito obrigado por você ter participado. Eu amei. Foi fantástica a entrevista, compartilhar essas experiências com você compartilhar conosco. Com certeza. E a gente te agradece mais uma vez e eu queria aproveitar a oportunidade de te lembrar para você convidar as pessoas para seguirem suas redes sociais, conhecer seu livro. Sim. Obrigado. Eu que agradeço, adorei. Foi muita sintonia aqui, né? Foi leve. Foi leve, muito bom falar assim. O livro, eu estou mais presenteando, mas assim, as pessoas podem adquirir também, seguir nas redes sociais, é o @Marina Kadelka, e o projeto do canal, sintonia.canal, tá no Instagram e no YouTube. A gente está com o Sintonia no YouTube, com as entrevistas com essas mulheres. Também estamos no Spotify. E vem muita novidade aí que em setembro eu vou anunciar. Então, aguardem, participem, que vai ser um encontro muito legal. Show de bola. Obrigada. Marina, muito obrigada. Foi um prazer. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os cortes pelo nosso Instagram e até a próxima entrevista.